Olá, seja bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Nós estamos na semana 2. E hoje nós vamos estudar um assunto bem legal que diverte muito quem lê, que são as histórias em quadrinho. Você sabe o que é uma história em quadrinho? Vamos aprender um pouquinho sobre? Você conhece esses personagens? Mônica, Magali, Cascão, Cebolinha, Menino Maluquinho. Esses personagens são famosos por suas histórias em quadrinhos. Mas o que são histórias em quadrinhos? São histórias com início, meio e fim, contadas em quadros. Esses quadros podem ter apenas imagens ou misturar imagens e textos. Podemos encontrar essas histórias em revistas, livros, jornais ou gibis. E para que serve uma história em quadrinhos? Serve para divertir. Vamos ler uma história em quadrinhos? Chico Bento. No primeiro quadro, Chico Bento aparece pescando. Depois, ele aparece fazendo esforço, pescando uma bota. No terceiro quadro, ele diz: porqueira, pensei que era um peixão. No quarto quadro, ele diz: e agora? O que eu faço só com uma bota velha? No quadro seguinte, ele aparece olhando para uma mãozinha. No último quadro, mostra que essa mãozinha é do Saci, que tem um pé só. Gostou? Agora, vamos ver as características das histórias em quadrinhos. A história é contada em sequência de quadros, um quadro após o outro. Tem desenhos que mostram os personagens e suas expressões, como alegria, esforço, dúvida, irritação, tristeza e também os cenários, o rio, o mato, o céu. Também pode ter textos com falas, pensamentos, gritos e tudo isso dentro de balões. O mais legal é que a forma dos balões muda de acordo com o que se quer mostrar. Vamos ver? Fala, pensamento, grito, fala de vários personagens, expressão de ideia, dúvida, admiração, canto e vários outros. Quando as histórias em quadrinhos têm poucos quadrinhos, elas recebem o nome de tirinha, que são histórias com menos quadrinhos, mas que também contam histórias completas. E aí, se você fosse escrever uma história em quadrinhos, como seria a sua história? Histórias em quadrinhos é bem divertido, né? E podemos encontrar em vários lugares: jornais, gibis, nos livros didáticos lá da escola tem. É bem legal e divertido. Agora que você já aprendeu um pouquinho sobre histórias em quadrinhos, vamos às atividades da apostila? Número 1. Observe as cenas e leia a história em quadrinhos com atenção. Então, vocês vão fazer a leitura dessa história em quadrinhos, certo? Depois, vocês vão fazer a interpretação da história em quadrinhos. Letra A. Essa história dos três porquinhos é diferente daquela que você conhece? Sim ou não? Você vai fazer um xizinho aí na resposta certa. B. O que mudou nessa história? Você vai escrever com suas palavras. C. O autor usou símbolos para mostrar que os porquinhos e o lobo foram dormir. Assinale os símbolos que demonstram esta ação. Você vai marcar uma alternativa só. D. No quarto quadrinho, o que indicam os olhos fechados dos dois porquinhos? Escreva com suas palavras. E. A frase final de expediente é atribuída ao narrador ou aos personagens? Você vai marcar isso. Se ela for atribuída ao narrador, você vai fazer um xizinho no narrador. Se for aos personagens, faça um xizinho nos personagens. F. Escreva uma frase atribuída ao narrador. 3. Ao digitar a frase
Certo autor desatento cometeu falhas de concordância. Leia. Uns lobo e uns porquinho estavam com sono. Escolha a alternativa que apresenta a digitação correta da frase. Então, essa frase que está em amarelo, ela está errada, ela está com a concordância errada. Você vai ler as alternativas abaixo e vai marcar aquela frase que seria a correta, tá bom? A que ele deveria ter usado. Bons estudos, espero que vocês tenham se divertido e até semana que vem. Tchau!